a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Podemos ler? Ok. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando estava meditando sobre isto, o Senhor me mostrou duas igrejas. O Senhor me mostrou três características de duas igrejas. Sempre em toda a história da igreja, sempre existiu a igreja morta e a igreja viva, a igreja crescente e a igreja decadente, a igreja nécia e a igreja prudente. Em toda a história da igreja. Então aqui nesse texto, nós vamos tentar ver com simplicidade três reações da igreja morta, da igreja decadente, da igreja nécia. E três atitudes e características da igreja viva, da igreja prudente, da igreja crescente. A primeira característica da igreja que não vai estar com o Senhor, da igreja que está por aí, mas que não se encontrará com o Rei na glória, está em Êxodo 14, 10 e 11. Deixem as Bíblias de vocês abertas nesse texto, que nós vamos voltar para ele. Versículo 10 e versículo 11, aqui expressa a primeira característica da igreja que não vai estar com o Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Disseram para Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz o contrário do que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo como que eles não tinham pedido para sair, mas em Êxodo capítulo 2, versículo 23, fala que todo o povo gemia para que Deus os livrasse do Egito. Mas agora, quando eles olham uma situação, eles dizem assim: será que não tinha sepulcro lá para você nos tirar? Por que você faz isso conosco?
Este povo tinha clamado para sair do Egito, da servidão do Egito. Tinha pedido para sair do mundo. Egito é o mundo. Tinha pedido para sair do mundo. Mas não queriam ser uma nação de sacerdotes. Eles queriam apenas se livrar dos problemas, da servidão, da escravidão, mas não queriam ser um povo de sacerdotes. E eu fico imaginando a cena, porque eu gosto de, quando leio a Escritura, tentar imaginar como está ocorrendo o fato, como se eu pudesse ver a situação. E eu fico imaginando esta situação. Moisés saiu com o povo do Egito, e a palavra diz que eram 600.000 homens. Não contaram as mulheres e não contaram as crianças, e a palavra diz que as mulheres hebreias, elas eram muito férteis. Então eu fico imaginando umas 600.000 mulheres e mais 1.200.000 crianças. Lá vai 3, 4 milhões, ou 2.800.000, em um lugar me parece que diz que eram 3.600.000 pessoas. É uma Salvador inteira. É Salvador toda se reunir e ir embora. E lá vai Moisés na frente. E lá vão 3.600.000 pessoas, e mais a vaca, o cachorro, o bode, a ovelha. E lá vai a carroça, e lá vai a Zéinha, ele segura daqui, pega as crianças de lá e corre para cá, e segura a galinha lá, e pega não sei do que, e lá vai aquele povo. Eu fico imaginando a cena, Moisés na frente, e 3.600.000 pessoas. E eu fiquei pensando, aonde estava o último? A que distância ele estava de Moisés? Moisés estava lá na barra, no farol da barra, e o último estava depois do aeroporto. E Moisés dizia: vem, está. Imaginem um acampamento de 3.600.000 pessoas, mais vaca, bode, ovelha, galinha, tudo. Que complicação, hein? Sem microfone, sem caixa de som, sem sistema de som, sem alto-falante, sem nada. E lá vai Moisés, e fica aqui dizendo que os egípcios vieram atrás, e os povos levantou os olhos, e quando viram, temeram. Aí eu fico imaginando, quem foi que viu primeiro o faraó e os cavalos e os cavaleiros? Quem foi? Foi Moisés? Foi Moisés? Quem foi? O último que estava lá em Itapuã. Os que estavam lá em Itapuã foram os primeiros a ver. Entraram: ai Senhor, e agora? E começou aquele burburinho no meio do povo até chegar na barra em Moisés. Você imagina como é que estava aquele povo? Vocês já estiveram num local de pânico, com uma multidão? Eu estive com o meu companheiro Raimundo. Cadê o Raimundão? Gente fina. Lembra lá no shopping, companheiro? Nós estávamos lá, graças a Deus que eu estava com o Raimundo. E nós estávamos dois sentados no shopping, perto da entrada do cinema, comendo um lanchinho, conversando, tratando um assunto, e de repente, pânico. Começou barulho, cadeira jogando para um lado, gente pulando por cima de mesa, criança caindo no chão, loja fechando, uma gritaria. Eu levantei, olhei: de que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse: não sei. Briga? Não. Assalto? Não. Aí uma fumaceira: é fogo. É fogo. O povo se acotovelava para entrar na escada rolante para fugir. Era aquela correria, um corria para um lado, outro para outro. E eu soube 2 dias depois, que eu voltei lá para cortar o cabelo, que 2 barbeiros correram 2 quilômetros sem saber por quê. Na Centenário, 2 quilômetros depois, já não estão
houve? Amados, o pânico é terrível. Então vocês imaginem 3.600.000 pessoas com medo, com pânico. Até a notícia chegar em Moisés, já tinha gente correndo para a esquerda, correndo para a direita, outros voltando, outros pegando a carroça e botando o boi para correr, e já era aquela balbúrdia, aquela confusão total. Mas por que esse povo teve essa reação? Aqui vem a primeira característica da igreja que não vai estar com o Senhor. Este povo reagiu desta forma, e hoje entre nós, na igreja do Senhor, nos dias de hoje, muitos reagem assim, entram em pânico no primeiro sinal de circunstância adversa, porque é uma igreja que não tem propósito. Uma igreja sem propósito. Não sabem aonde Deus os quer levar. Quando eles saíram do Egito, eles pediram para sair do Egito, mas não se inteiraram de onde Deus os queria levar. Era uma igreja sem o quê? Propósito. Não sabiam o propósito que Deus tinha para eles. Por isso, quando não temos clareza, revelação do propósito de Deus para conosco, as circunstâncias e as situações nos abalam, nos fazem tremer, correr, desesperar. Então a primeira característica da igreja que não vai estar com o Senhor é que é uma igreja que não tem propósito. E aí nós encontramos muito disso hoje no meio cristão, chamado cristão. Você encontra muitas pessoas que estão dizendo que estão no Senhor, que frequentam algum lugar, que vão em algum lugar, vêm aqui ou vão em outros lugares, mas que não conhecem o propósito, não tem revelação do propósito de Deus. E ao sinal da primeira circunstância ou outra, foge, fica perdido. Uma igreja sem o quê? Propósito. Êxodo capítulo 14, versículo 12, está a segunda característica da igreja que não vai estar com o Senhor. Não é isso que te dissemos no Egito? Olha só, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Estavam com muita vontade de sair do Egito, clamaram 430 anos, nos liberta, nos leva-nos daqui. Nós não aguentamos mais essa situação de amassar tijolo, e tome-lhe amassar tijolo, e tome-lhe amassar tijolo, 400 anos amassando tijolo, já não aguento mais, me livra daqui. Agora ele ainda só botou palha, não tem mais não, barro, tem que ser lá no seco, aquele negócio todo, não dá mais, tira-nos daqui, livra-nos. Clamaram, pediram, mas de repente quando vem Faraó, qual é a atitude? Moisés, o que você fez conosco? É melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Enquanto estava tudo bom, joia, glória a Deus, saíram cantando do Egito, carregando os bois, os despojos, mas quando viram os faraós, disseram, não, para aí, era tão bom amassar tijolo, era tão gostoso, ficar lá amassando tijolo, ai, que saudade da chicotada, que saudade de apanhar, que saudade de não ter o que comer. É melhor ser escravo de Faraó do que morrer pelo Senhor. Essa é a atitude deles. Não tinham revelação, Rita. E tem muitos que não têm. Não têm propósito. Não têm clareza. E quando vão enfrentar as situações que certamente virão, se acovardam.
se acovardam. Se acovardam diante das situações. E tomam uma atitude de dizer: ah, era tão bom, saudade disso, saudade daquilo. Tinham saudade até das chicotadas, saudade da escravidão. Aqui revela a segunda característica dessa igreja que não vai entrar. É uma igreja sem dignidade. Uma igreja que não luta, que não enfrenta e que não levanta o princípio e os ideais de Deus. Uma igreja sem dignidade. Eu lembro da situação do Gadareno. Jesus atravessa o lago, fica na outra cidade e se depara com um endemoniado, com uma legião de demônios. E aquele homem está todo rebentado, todo trucidado, todo acabado pelo diabo. Diz que as correntes não podiam prendê-lo e que ele se rascava com um caco de telha, havia ferida por todo lado. Era uma coisa horrível. Era um ser humano que estava ali acabado. E de repente, Jesus chega e o liberta. E aquele homem é livre dos demônios. E aquele homem volta à vida. E os demônios fazem um pedido: Senhor, deixa-nos ir para os porcos. E Jesus diz: tá bom, pode ir. E os porcos se lançaram precipício abaixo e se acabaram. Aí veio uma comitiva da cidade, veio o prefeito, a câmara de vereadores, veio todo mundo preocupado com os porcos. Tinha um homem acabado, rebentado, destroçado, nunca fizeram nada, morreram os míseros porcos. Eles vêm preocupados. Sabe quem que criavam os porcos? Eram judeus. Eles não comiam, mas criavam para vender para os outros comerem. Igreja sem dignidade. Igreja que ouve uma coisa e faz outra. Igreja que não luta pelo princípio e os ideais de Deus. Esta não vai estar com o Senhor. Terceira característica, Êxodo 14:10. Tem outro princípio. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, prestem atenção. Eles viram quem? Faraó. A pergunta que me veio foi: medo de Faraó? Como eles poderiam ter medo de Faraó depois do que Deus havia feito com Faraó no Egito? Como eles podiam temer diante de Faraó, se durante 10 vezes Deus esfregou o nariz de Faraó no chão? Eles viram todas as pragas que Deus mandou sobre Faraó. Eles presenciaram toda a manifestação do poder de Deus. Deus estava com eles numa coluna de fogo e uma nuvem. Quando eles veem Faraó, medo de Faraó. Como pode temer aquele a quem Deus já havia demonstrado, trucidado, rebentado por 10 vezes, nocauteado em cada assalto? Primeiro assalto, pum, Faraó no chão. Segundo assalto, pum, Faraó no chão. Terceiro, pum, Faraó no chão. Não levantou nenhuma vez. Todas as 10 vezes, os 10 assaltos, Deus deixou ele no chão. E aí eles olham para Faraó levantar e dizem: ai, medo do diabo, porque Faraó aqui representa o diabo. Tememos diante do diabo.
Deus o derrotou na cruz, acabou e o envergonhou lá. As circunstâncias que ele cria, as encenações que ele faz, não podem meter temor em nós. Não podem, porque ele já foi derrotado. Ele encena, ele mostra, imagina, cavalos relinchando, bigas bonitas, espadas flamejantes, aquela barulheira, e nós sem armas, e nós com uma vaquinha, um galo. E como é que nós vamos lutar com esse? Eles esqueceram quem estava com eles. Eles esqueceram que com eles estava o Senhor dos exércitos. Esqueceram. Então a terceira característica da igreja que não vai estar com o Senhor é uma igreja sem poder. Qual é a primeira característica da igreja que não vai estar com o Senhor? Igreja sem. A segunda característica, igreja sem dignidade. Terceira característica, igreja sem poder. Nós não podemos ser estes, ok? Nós não podemos ser uma igreja sem propósito, sem dignidade, sem poder. Então, quais são as três características da igreja que vai estar com o Senhor? A primeira característica está em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Podemos ler? Moisés, porém, respondeu ao povo a mesma coisa que o Raimundo respondeu para mim no shopping. Nós ficamos de pé, quando vimos o povo correndo todo, o Raimundo colocou a mão em mim e disse: não temamos, aquietemo-nos. E ficamos dois quietinhos olhando aquela loucura toda. Depois saímos pelo canto, devagar, fomos ver o que era e fomos ajudar. Ele é bombeiro, eu estava ali, lá de um bombeiro, então fomos tentar ajudar o pessoal a resolver a situação. Moisés vira e diz a mesma coisa. Moisés vira para o povo e diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Moisésão estava parado lá na barra, no farol, o povo em agonia, e o Moisés sobe lá na parte de cima e diz: aquietai-vos e vede o livramento do... Aí os israelitas pararam e olharam para frente e viram um mar revolto. Olharam para trás e viram o Faraó com os cavalos e as lanças, e disseram para o Moisés: que livramento! Moisés respondeu: não sei, mas Deus fará. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei de uma coisa: Ele não nos tirou de lá para deixar aqui, porque Ele tem um propósito, e nada irá impedir que Ele cumpra o seu propósito. Nada vai impedir que o Senhor cumpra o seu propósito na tua vida, na minha vida. Ele não sabia na hora o que Deus faria. Ele também estava diante de um mar e diante de um exército, e ele estava numa posição ruim como um general, mas ele fica tranquilo. Ele não entra em pânico, ele não corre para um lado, ele não corre para outro, ele não se desespera, porque Moisés tinha a revelação do propósito de Deus. Por que ele tinha esperança? Porque a esperança é fruto de experiências com Deus, e Moisés tinha muitas
experiências com Deus. Ele conhecia o caráter do Pai, ele conhecia quem era Deus, ele conhecia seu caminho, ele conhecia seu propósito, ele conhecia sua intenção. Então ele não entra em pânico. Então aqui ele demonstra a primeira característica da igreja que vai estar com o Senhor. Uma igreja que está sempre na expectativa de ver Deus fazer, de esperar as maravilhas de Deus, de esperar os livramentos de Deus, de se deliciar com a atuação de Deus. Alguns têm problemas, dificuldades e começam a correr e a tentar resolver, em vez de não temer, aquietar e dizer: vou ver o livramento do Senhor. A igreja que vai estar com o Senhor é uma igreja que tem esperança, uma igreja que tem propósito. Nós temos que estar sempre esperando algo dele. Quem sabe hoje, enquanto estamos nesse encontro, Antônio Carlos Magalhães entra aqui e se converte. Vocês podem crer nisso? Por que não? Ele passa aqui por cima com um helicóptero, aí um parafuso cai, aí ele tem que descer no pátio da escola, descobre que nós estamos aqui, entra aqui e se converte. Você pode esperar estas coisas de Deus? Você pode viver nessa expectativa? A igreja que vai estar com Ele vive na expectativa de ver o que Deus fará. Vive na expectativa e tendo experiências, porque Deus está sempre fazendo. Deus gosta de nos dar sustos de misericórdia. Deus ama nos dar sustos de misericórdia. Sabe o que é um susto? Como é que é um susto? Você não está esperando, você está ali e de repente dá explode algo, você toma um susto, você não esperava. Deus gosta de dar sustos de misericórdia. Quem sabe Ele já te deu estes sustos. Comigo já aconteceram alguns sustos de misericórdia de Deus. Eu lembro em 1974, 75, eu lembro que eu gastava muitas noites com um companheiro que eu tinha na época, orando, buscando ao Senhor, e tive muitos sustos de misericórdia. Eu lembro de um específico, quando estava na casa desse companheiro, nós ficamos no templo, que tinha um templo onde a gente reunia, e nós ficamos no templo até as 3 da manhã, que nós queríamos ver os anjos. Naquela época todo mundo via e eu não tinha visto nenhum pequenininho. Então eu estava na época clamando porque eu queria ver um anjo. Eu clamava e abri o olho. Não via, eu orava e abri o olho. E não via. E ficamos até as 3 da manhã sozinhos no templo. Foi embora todo mundo. O pastor que fechava deixou a porta aberta, foi para a casa dele, e estava eu e o meu companheiro com a cabeça no chão, e a gente batia com a testa assim: Senhor, nós somos miseráveis mesmo, Tu não nos mostra nenhum anjinho, mostra um anjinho para a gente, Tu quer ver um anjo, Senhor? E clamava até as 3 da manhã e gemia, até que às 3 horas o pastor voltou da casa dele e disse: não está dando para aguentar os gemidos de você, ninguém consegue dormir, por favor, vamos embora para casa. Aí a gente disse: nós vamos, mas nós vamos continuar gemendo em casa. Aí fomos para a casa dele, sentamos na sala, fechamos as portas, ficamos 2 na sala e: Senhor, nós queremos ter experiência contigo, Senhor, nós queremos um susto de misericórdia. Lá pelas 4 e pouco da manhã, nós estávamos com a porta da varanda da casa dele aberta, era um apartamento no 2º andar, e uma nuvem apareceu no fundo lá. E nós olhamos para a nuvem, os dois ao mesmo tempo, e aquela nuvem começou a vir, e veio.
e entrou na sala. E nós sentimos uma presença tão tremenda de Deus. Foi tão tremenda a manifestação da presença de Deus que encheu de uma forma que quando nós nos olhamos, nós dois estávamos espremidos, como que não coubesse mais nada e não dava para nos movermos. E era um choro convulsivo, um pranto da manifestação de Deus. Deus nos deu um susto de misericórdia. Quem sabe hoje, depois que terminarmos aqui, você levanta no teu lugar, você levanta o braço e sente uma mão e você vira para trás e Jesus disse: sou eu, meu filho. Como é que você faz aqui? Tubuf. Por que não? Porque a característica da igreja que vai estar com Ele é uma igreja que tem esperança num Deus que faz, num Deus que se manifesta constantemente. Segunda característica está em Êxodo 14:13 também. No final ele diz assim: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nunca mais os vereis. Nunca mais. Que característica é essa? É o seguinte: o povo judeu tinha vivido 430 anos no Egito. Imagina você vivendo 50 anos no Japão. Até com o olhinho puxado você fica. Você volta depois de 50 anos do Japão, você em vez de cumprimentar assim, você vai cumprimentar assim. 50 anos você cumprimenta assim. Você volta com todas as características daquele povo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com todas as características, muitas. Tinha uma argola pendurada no nariz, que os egípcios usavam, tinham anéis brilhantes, esse, aquilo outro, tinha uma série, porque eles despojaram o povo. E eles saíram provavelmente com muitos costumes egípcios. E nós, de onde viemos? Hein, amados? Do mundo. E quando nós viemos de lá, nós viemos com o quê? Trazemos o quê? Muitas características. Mas a igreja que vai estar com o Senhor é uma igreja que se liberta do mundo. É uma igreja que se livra dos costumes do mundo. É uma igreja que se separa das coisas do mundo. É uma igreja que se santifica para Deus. É uma igreja que abre mão, que não quer mais saber da comida do Egito, não quer mais saber do tempero que tem ela, não quer mais saber do vestuário que ela tem, não quer mais saber das músicas que ela canta, não quer mais saber dos programas que ela faz. Não interessa mais. Eu quero me livrar do Egito. Eu quero ser liberto do Egito. A igreja que vai estar com o Senhor é uma igreja que está liberta do Egito. As coisas de lá não têm mais valor para os que estão cá. Shows. Ai, vai ter um show da Daniela Mercury. Alguns que ainda têm estes desejos, ainda têm esses sentimentos, é porque ainda estão amarrados, estão presos às coisas do Egito, não se libertaram. Amados, só tem uma coisa que pode produzir em nós frustração ou desejo, é não estar com Cristo. O resto é nada. Aqueles que estão na igreja, que vai encontrar com Ele, tem este sentimento, tem esta atitude. Ontem teve um irmão que veio aqui falar comigo. Eu estava sentadinho aqui ontem,
enquanto outro irmão estava falando ainda sobre a situação do Caleb, e o irmão se aproximou de mim com muito carinho, com muita preocupação, e disse: Mário, eu ouvi uma fita de um pastor não sei das quantas, você já ouviu falar nele? Eu disse: não. Depois lembrei que já tinha escutado falar. Eu disse: ele fala cada coisa sobre a Disney e sobre os desenhos, e vocês têm que falar sobre isso, tem que ser algo, alertar a igreja para isso. E eu ouvi meu irmão com carinho, atenção, entendi sua preocupação, mas lá no meu coração me deu uma tristeza tão grande, porque há 6 anos atrás nós ministramos fortemente sobre isso, e esse irmão já estava aqui. Desenhos que ele me falou que ele não se preocupava, na minha casa nem chega, há muitos anos. A igreja que vai estar com o Senhor é a igreja que está liberta do mundo, das coisas do mundo, não ama as coisas do mundo, só tem prazer nas coisas de Deus. Senão tem algo errado no teu coração. Discípulo não é aquele que está preocupado até onde vai a minha liberdade, está sempre procurando saber até onde vai a liberdade dele. Aqui dá para fazer, até aqui dá para ir, aqui tá bom, tá difícil, eu acho que dá. Aí ele fica aqui ele ainda consegue se equilibrar, acho que dá. Bom, vou tentar andar aqui no limite. Até onde vai minha liberdade? É até aqui. Discípulo não tem esse tipo de atitude. Discípulo não está pensando até onde vai a minha liberdade, até onde eu posso andar, até onde eu posso chegar. Tem uma historinha de uma senhora que queria um motorista particular, e abriu a inscrição, e foi entrevistar os candidatos. Aí chegou o primeiro: cabelão, nós ficamos num chiclete. Ele disse: eu sou piloto de prova de carro de corrida. Ela disse: bem, e como é que você anda nas curvas? Como é que você entra num local que tem muitos precipícios? Eu tenho tanta prática, eu ponho as 2 rodas em cima assim, levanto as 2 e não caio. Ela disse: muito obrigado, pode ir embora. Veio um outro e disse: não, eu entro como dá e procuro evitar de que o carro derrape, eu diminuo um pouco a velocidade. O outro disse: olha, dona, eu nem gosto de passar nessas estradas, quando eu for nelas, eu vou bem para o canto de cá, o máximo que eu posso escapar da beira, e bem devagar. Se é você que eu quero. Discípulo não é o que anda na beira e diz: eu posso, eu tenho domínio, eu aguento, aqui é o limite, aqui dá, essa liberdade que dá para ter, Os pastores disseram que cada um tem a sua opinião bem formada. Quantos andam assim? Quantos andam nesse limite? A pergunta que um discípulo faz é: quanto eu tenho que abrir mão da liberdade para ser mais santo? Essa é a pergunta que o discípulo tem que estar fazendo continuamente. Nós nunca proibimos o que a palavra não proíbe. Nós sempre ensinamos, procuramos ser coerentes com a Escritura e jamais trazer peso sobre os irmãos que não haja um mandamento claro na Escritura. Mas com respeito às coisas do mundo, há um mandamento que diz: aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, amados, e as coisas do mundo não podem nos deslumbrar. As coisas do Senhor, sim. Amém? A igreja que vai estar com o Senhor é uma igreja que foi liberta do mundo. Ontem aqui
À tarde nós fizemos um pacto. Não todos, não foram todos, mas porque não era obrigado serem todos. Porque jamais vamos obrigar a igreja a isto. Mas ontem, muitos irmãos, junto com alguns pastores que estavam aqui, levantamos a mão dizendo: durante um mês, de 2 de abril a 2 de maio, não ligaremos televisão em nossas casas. Durante um mês. E naquele momento que você viu o Jornal Nacional, você sabe o horário, não lembra? Lembro. É das 8 e pouco até as 9. Ou 15 para as 9. Bom, quanto tempo é? Mais ou menos 45 minutos. Você tinha o hábito de ver, sim. Então nesse momento, em vez de você ver as péssimas notícias, você leia as boas notícias. Uma boa troca, hein? Aquele programa que você sempre via naquele horário, aquele horário você tire para orar e ler a palavra durante este mês. E peça para que o Senhor fale contigo. Deus tem nos chamado à santificação. Amém? Santificar-se não é só abandonar o pecado, mas é também abster-se do que é lícito, mas não convém. Mas vamos para a última característica e eu encerro. Está no versículo 14 do capítulo 14 de Êxodo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É fácil crer num Deus que fez ontem. É fácil crer que Jesus caminhou sobre as águas, crer que Ele ressuscitou mortos, crer que Ele limpou os leprosos, crer que Ele expeliu demônios, crer que Ele fez tudo o que se diz a multiplicação dos pães. Eu creio em tudo que a Escritura diz que Jesus fez e ensinou. Creio em tudo que está no Velho Testamento que Deus fez. As águas abriram, cobriram os egípcios, Israel passou enxuto, passaram assim, assado, bateu na rocha, saiu água. Deus mandou comida todos os dias para 3.600.000 pessoas, abasteceu elas no deserto, mandou carne, mandou tudo. Eu creio em tudo que Deus fez, e não é difícil crer em tudo que Ele fez. Também não é difícil crer em tudo que Deus fará. Eu creio que Ele virá sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Eu creio, eu espero, eu tenho expectativa nisso. Eu creio que Ele vai derrotar lá a serpente, tudo que vai arrebatar a igreja, que vai estabelecer a nova Jerusalém, como está escrito. Eu creio em tudo que Ele fará. Difícil é crer num Deus que faz agora, hoje, neste instante. Essa foi a atitude de Marta. Marta chegou para Jesus e disse: se tu estiveras passado, meu irmão não teria morrido. Depois ela diz: eu sei que no último dia futuro tu há de ressuscitá-lo. Mas Jesus disse: não é ontem, não é amanhã, eu quero fazer hoje. E eu descobri nessa passagem que o nosso Deus não é um Deus que faz ontem, hoje e fará amanhã. Eu descobri que Ele é um Deus que faz sempre. Sempre. Sempre o Senhor faz, opera, faz milagres, está criando coisas, está estabelecendo coisas. Hoje nós vimos um milagre de Deus. Teve aqui em cima, magrelão, todo grandão, dentro de um gol. E lá Deus tira ele lá de dentro e diz: não, meu filho, nada vai te tocar. Ferro passa por aqui, outro entra por aqui, e ele só vê os ferros passar daqui, de lá, o carro roda daqui, patifa vidro para lá, e o óculos dá uma mexidinha, ele põe o óculos de novo, abre
sai rastejando debaixo do carro e diz: eu creio nesse Deus, porque essa é uma característica da igreja que vai estar com Ele, uma igreja que tem um Deus que faz hoje, uma igreja que tem um Deus que manifesta o seu poder, que manifesta os seus dons, que opera sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Quantos querem ver isto acontecendo muito mais? Aleluia! Sabe como isso vai acontecer mais? Duas coisas temos que fazer. Primeiro, é pedir. Amém? É pedir, pedir, dar-se-vos-á. E a segunda é sair para proclamar e impor as mãos sobre os enfermos e expelir os demônios e ressuscitar os mortos. Ah, amados, eu já entrei em cada situação. Em 1988, Benito me acompanhou nessa jornada. Em 1988 nós fomos a Brasília, eu estava de encontro em Brasília com um casal, e lá fomos nós. Benito estava com câncer na época. 88, não é isso, Benitão? 88 ele estava com câncer, né? Estava careca já, tinha feito a quimioterapia. Benitinho, nós estávamos num clamor aqui, porque havia possibilidade de perdermos o Benitinho. E eu lembro que toda vez que eu olhava para o Benitinho, eu tinha que sair para chorar. E eu chorava e dizia: Senhor, ele não, tão bonitinho. Eu chorava mesmo, eu saía, eu não podia olhar para ele, eu saía para chorar. Um jovenzinho com 15 anos que relacionava com a gente, estava ali, de repente, estava com um câncer fatal. E Deus nos manda a Brasília. E nós vamos a Brasília. Alguns irmãos, eu nem lembro quantos eram, quantos estavam. E chegamos em Brasília e aquele casal começou a falar e a ministrar. E de repente sinais começaram a acontecer. E eu estava em cima do palco, porque eu era pastor, não? Então eu podia estar em cima do palco. Nessa hora eu gostei. Aí eu estava lá de perto vendo vários em cadeiras de roda. Vários. E tinha uma senhora bem atrofiada numa cadeira. E este homem se levantou e foi até ela. E parou na frente desta senhora, ela com as pernas assim, sem músculo mais, sem nada, com uma sainha, tudo estranho, os bracinhos. E ele chegou para ela e disse: nem ouro, nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ela andou. Aquilo foi nos enchendo de fé, porque os apóstolos pediram para Jesus: aumenta a nossa fé. E eu me perguntei, como é que ele aumentou a fé deles? Fazendo milagres na frente deles e mandando eles fazerem. E eles foram e fizeram e disseram: acontece também. E a fé deles foi aumentando, e a nossa também foi aumentando. E ali nós fomos vendo uma situação, outra, e bom, nos enchemos de coragem, de intrepidez, e fomos para o quarto. O Benitinho estava lá, e nós entramos, a gurizada, nós deixamos os mais velhos de fora, que podiam nos repreender. Então, entramos só a gurizada, botamos o Benitinho sentado na cadeira, e começamos a clamar ao Senhor, porque ele estava carequinha. E nós pedimos para que os cabelos voltassem. E amados, fios saíram. Alguns não, porque até hoje vocês veem que não vieram todos. Mas foi o suficiente para nós pularmos dentro daquele quarto, para nós gritarmos e nos enchermos mais de fé. E voltamos para Salvador. E quando chegamos em Salvador, nós chegamos que parecia um exército pronto para isso. E lembro, a Amélia passou por uma experiência da coluna, e outro não sei o que, e tinha um irmão que tinha um problema na mão, que Deus curou, não foi isso? Em 88. Então quando nós chegamos cheios de fé, nós chamamos os irmãos que estavam enfermos, que Deus vai curar. E o Marcos sentou na cadeira, e depois ele me contou que ele disse assim: o Mário é louco, vai passar uma vergonha.
E começamos, e Deus operou nos, no outros tal. Aí uma irmã que tinha um problemão de visão, Deus curou. Depois teve uma menininha, teve não sei o que mais. Foi acontecendo coisas, nós fomos nos enchendo de fé e fomos para o Campo Santo. Quem? Sabe quem foi? Benito e Mário. Era carnaval, oramos para que o trio elétrico Dodô e Osmar quebrasse. Nós estávamos passando na rua, estava o trio elétrico dele, nós botamos a mão, quebra, Senhor, quebra esse negócio, quebra todo esse negócio, quebra esse, que os fios rebentam, oramos lá, nós saímos, fomos para casa. À noite nós estávamos na casa do Benitão, ele não estava aqui, ele tinha viajado. Nós estávamos lá passando parte do carnaval, e à noite nós terminamos nossa conversa, só ligamos a televisão para ver o que estava dando, curioso daquilo que tínhamos orado. Aí dá assim, entra a manchete: trio elétrico Dodô e Osmar pegou fogo na Castro Alves. Deus, aleluia! Enchemos de alegria e fomos para onde? Campo Santo. Já tínhamos expelido demônio, já tinha havido milagre. Agora, meu irmão, vamos ressuscitar morto. E é sério, nós fomos. Era uma situação com uma pessoa que conhecíamos, estava lá, uma família, nós não conhecíamos a família, só o que tinha morrido. E aparece eu e o meu fiel escudeiro Benito, e eu fiel escudeiro dele, e ele meu. E nós entramos lá e chegamos lá cheio de intrepidez. Nós viemos aqui para pedir que Deus ressuscite. Nós estávamos confiantes, nós não fomos fazer uma brincadeira. E pedimos para toda a família sair, só ficar a mãe. E a família saiu, e fechamos a porta. Eneida, tu estava, não? Ela, você foi e ficou lá de fora, a turma ficou lá de fora, não foi? Reinaldo estava. Lembra bem como nós saímos, né, Reinaldo? Aí nós pedimos para nós fechar a porta, a família sai, meia contragosto, mas... E lá vamos nós, ajoelha o Benito lá, ajoelha eu aqui, o caixão em cima, bota o rosto em terra e começa a clamar. Aí nós levantamos e damos a ordem. Não aconteceu nada. Baixamos de novo, botamos o rosto em terra, clamamos, levantamos, olhamos, deu uma hora, não aconteceu nada. Aí nós começamos a desesperar. Meu Deus, Senhor amado, e agora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, tu mandássemos ressuscitar os mortos, nós estamos aqui, Senhor. Aquele desespero, olhava para o Benito por baixo, o Benito, vamos lá, vamos. Levantava, nada, o morto não levantou. E a porta já estava naquela agonia, uns 15 minutos lá dentro, e o povo querendo já arrombar a porta para entrar, para saber o que estava acontecendo lá dentro. E nada aconteceu. Nós levantamos, cumprimentamos a mãe do rapaz e abrimos a porta. O povo nos olhando com uma cara. Lembra, rei? Lembra como é que nós saímos no meio deles? Nós passamos assim no meio da turma, e a turma... Mas se ressuscita. Nós fomos na motivação errada. Por isso Deus não fez. Porque ninguém havia pedido, e Deus tampouco havia mandado fazermos especificamente com aquele rapaz. Mas aprendemos a lição. Mas eu creio num Deus que faz. Amém? E de lá para cá temos tido N experiências, e vamos continuar tendo. E quero animar e encorajar os irmãos a andar com esse Deus que faz hoje. Somos teu povo.